Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e o tema de hoje é um tema muito importante, como todos os temas bíblicos, mas nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo. O que é a nova vida em Cristo? Quando lemos a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, nós encontramos uma dimensão tremenda no que diz respeito a essa mudança que Deus opera na vida do ser humano quando ele reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. Nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, nós encontramos a apresentação de Paulo das boas novas da graça de Deus. Primeiramente, ele descreveu a escravidão do homem ao pecado e fala sobre a sua necessidade de libertação. Isso nós vemos do capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Então, nós vemos aqui que todos os homens são culpados diante de Deus e não têm desculpas. Depois, Paulo mostra como Deus tem atuado por meio da morte e da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo para libertar o homem dessa escravidão. Isso fica claro do capítulo 3 até o capítulo 9 e o capítulo 8. Do capítulo 3 ao capítulo 8, no versículo 39. Logo depois, ao entrar no capítulo 9, a partir do versículo 1 indo até o capítulo 11, Paulo discute o problema da incredulidade. Essa incredulidade do povo de Israel e também a promessa de sua restauração. Agora, aqui no capítulo 12, que vamos estudar hoje, nós chegamos à última e à maior parte da carta aos Romanos, que vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13. Que é onde Paulo aplica o evangelho ao viver cotidiano do cristão. A transição da parte expositiva da carta para a parte prática se faz aqui com muita naturalidade. Sem dúvida, se nota que há uma divisão bem clara nos escritos de Paulo quando ele entra aqui no capítulo 12. Primeiro que as recomendações de Paulo que se seguem, elas estão baseadas nas bases teológicas que são apresentadas nos 11 primeiros capítulos. E eu posso dizer que em nenhuma parte da Bíblia nós temos um tratado formal sobre a ética. Nos 10 mandamentos, claro, nós temos ali os princípios fundamentais da boa moral. No Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, temos a interpretação de Jesus destes princípios fundamentais. Porém, aqui, nas epístolas, nas cartas do Novo Testamento, nós temos breves exortações e orientações que são dirigidas aos leitores como meta ou com o objetivo de que estes observem uma conduta digna da alta vocação dos cristãos. Mas em nenhum outro lugar tem explicações tão amplas e tão bem coordenadas como nesta parte da carta aos Romanos. Aqui vemos a consagração do crente. Paulo, ele começa ensinando como pôr em prática o que já aprendemos. E ele ressalta que judeus e gentios, uma vez mais, são salvos somente pela graça de Deus. Nos 2 primeiros versículos, aqui do capítulo 12, Paulo fala sobre essa nova vida. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo começa o capítulo 12 de Romanos usando uma expressão bem forte: rogo-vos, pela misericórdia de Deus. Paulo ele estava fazendo uma súplica aos irmãos da igreja de Roma e suplicava a eles, pela misericórdia de Deus, para que se lembrasse da obra de Deus em suas vidas, de como sendo maus, ainda assim não receberam o mal de Deus, e sim a sua graça. Isso com certeza deveria motivá-los a oferecer a Deus suas vidas por completo. Essa era a meta do apóstolo Paulo. Nós vemos que Jesus, ele havia sido o sacrifício de sangue que foi oferecido a Deus por nossos pecados. Mas um sacrifício ainda nos restava, que era colocar em Deus a nossa confiança de fé. Esse é o sacrifício vivo, que inclusive encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. E Paulo disse: santo e agradável. Meus queridos, santo aqui é o procedimento que todos devem ter depois de terem colocado sua confiança em Deus através de Jesus Cristo. O caminho cristão deve ser um caminho de rendição, de negar a sua natureza pecaminosa, para que o pecado não reine mais, como antes, em nossos corpos, mas que possamos andar em santidade. E isso se torna agradável a Deus, como temos no capítulo 6 de Romanos, nos versículos 12 e o versículo 13. O culto racional que Paulo nos fala aqui pode ser considerado como a maneira com a qual vivemos para Deus. Nosso culto não é só oferecido quando estamos no templo da igreja, mas em nosso dia a dia. Também devemos ter a consciência de que vivemos de forma a oferecer a Deus, com a nossa vida, um culto ao Senhor. Isso é importante que entendamos isso. Culto não se resume ao templo, mas no dia a dia da vida do cristão. E isso implica no nosso falar, na nossa conduta, na nossa gratidão a Deus, e de mantermos longe do pecado. E Paulo acrescenta: não vos conformeis. Conformar aqui é se adaptar a algo ou se acomodar sobre algo. E Paulo suplica, então, que os irmãos não venham a se conformar, não venham a se acomodar com o século ou com o mundo, como está em algumas traduções. Então, quando o cristão, através da fé, coloca a sua confiança em Deus, através de Jesus, a sua conduta não deve ser mais segundo o conselho, ou o curso, ou a moda do mundo, mas deve ter sua mente e conceitos totalmente renovados. Como o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 17, deixa bem claro isso. E isso é obtido somente através da meditação das Escrituras, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que renovar a nossa mente através das Escrituras nos faz conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Isso é fundamental para uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Nós vemos aqui que tudo está ligado. Tudo está ligado através de renovarmos nossa mente pela palavra. Se assim fazemos, deixaremos de ter uma mente mundana e teremos uma renovação sendo operada pelo Espírito de Deus em nós. E só assim poderemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. E nós notamos aqui no texto que Paulo disse, oferecer a Deus. Essa pequena expressão fecha a porta para a religiosidade. Por que eu digo isso? Porque, no sentido negativo, a palavra religiosidade refere-se à preocupação meramente externa. Algo teatral daqueles que realizam atos piedosos com o propósito de impressionar os outros e conquistar os seus aplausos. Inclusive nos púlpitos. Em outro texto, Paulo também combate esse mal dizendo, procura-te apresentar-te a Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. A Deus e não aos homens. Aí nós vamos partir para o que podemos dizer que é a mordomia da adoração cristã. O nosso corpo e nossa mente. O que é que Paulo quer dizer aqui, quando ele fala desse culto racional, em Romanos capítulo 12, versículo 1? Primeiro, nós notamos que apresentar os nossos corpos a Deus é o nosso culto racional. Muito bem. Qual o significado dessa expressão? Para entender o termo usado por Paulo, devemos compreender as duas palavras que ele empregou. Culto traduz uma palavra grega que é latreia, que aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Na versão de Almeida atualizada, na segunda edição, ela é traduzida por culto. Em João capítulo 16, versículo 2, em Romanos 9, 4, em Romanos 12, versículo 1, esse texto que nós citamos, e também como serviço sagrado em Hebreus capítulo 9, versículo 1, e também Hebreus capítulo 9, versículo 6. Sempre aqui em Hebreus, significando serviço. Pode ser o serviço de obediência a Deus, em geral, ou pode se referir, como nas duas citações de Hebreus 9, aos atos específicos de louvor dirigidos a Deus. Racional vem da palavra grega lógicos. Nesta palavra não é difícil ver a ideia de lógica ou raciocínio. Esse adjetivo aparece no Novo Testamento apenas uma vez, aqui. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, onde ali se descreve o leite espiritual. Aí retorna a pergunta. O que é então o nosso culto racional? Uma vez que entendemos o que Deus tem feito por nós, faz sentido nos dedicar a Ele em obediência e serviço. Se você observar bem, a maioria das cartas do Novo Testamento, como é o caso de Romanos, contém uma série de aplicações práticas no final dela. Depois de estabelecer a base doutrinária, vêm as aplicações que é importante que observemos. Tiago, ele disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvidores. Em Tiago capítulo 1, versículo 22. Este é o nosso culto racional. E Paulo usa aqui também a palavra transformados.
A palavra grega que foi traduzida aqui como transformai-vos, ela é utilizada habitualmente no estudo dos insetos, que é metamorfose. E nós notamos que essa palavra aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma é em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, quando Paulo disse: portanto, todos nós, olhando o rosto descoberto como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados ou metamorfoseados de glória em glória na mesma imagem. O outro texto está em Mateus, no capítulo 17, os versículos 1 e 2, que diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e o levou à parte, a um monte alto, e se transfigurou, ou seja, se metaforseou diante deles. E Paulo, quando ele fala sobre transformar, ele inclui algo importantíssimo, que é a mente. A importância da mente. A Escritura nos diz que a transformação, ou seja, essa metamorfose na vida cristã, ocorre por meio da renovação do nosso entendimento. Nossa mente, nosso entendimento tem um papel vital na vida cristã. Essa vida cristã prática do dia a dia. Segundo o texto de Tessalonicenses, o ser humano ele está constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. A parte mais interior da natureza humana é o espírito, que foi criado para ter comunhão com Deus. E é também o órgão consciente da lei moral de Deus. O espírito está consciente das coisas de Deus. Ele entende a linguagem do Espírito Santo. E não é só isso. O Espírito é a morada, é a habitação do Espírito Santo no homem. Então, todas as misericórdias de Deus, que Paulo menciona aqui no capítulo 12 da carta aos Romanos, são coisas reais, são verdadeiras. Todas estão ali, mas você não tem como alcançá-lo se não permite que o Espírito de Deus faça essa obra completa no seu ser interior, que é no seu próprio espírito. Poderá ouvir pregação após pregação, mas a sua mente é velha e ainda não se renovou. Ainda é terrena, é humana. Você ainda tem a mente de Adão, o Adão caído, o Adão terrestre. É impossível que você ou eu possamos viver a vida cristã com uma mente que ainda não se renovou, que não se transformou. A Escritura põe uma ênfase central neste ponto. E Paulo disse: para quê? Ou seja, há um propósito em tudo isso. Deus não faz nada sem propósito em nossas vidas. Ele disse: para que experimenteis. Ou seja, experimentar aqui é também como, pode ser entendido como provar, saborear, conhecer. Lembra do texto de Efésios capítulo 5? O versículo 17 disse: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está nos introduzindo em algo muito profundo, que é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Ele disse que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus é bom, agradável e perfeito. Logo, sua vontade, que dele é inseparável, também é boa, agradável e perfeita. Vejamos Efésios 4, quando Paulo fala da vida cristã prática, ele parte outra vez para o mesmo assunto.
No capítulo 4, 17, ele diz: e digo isto, e testifico no Senhor, que já não andeis como os outros gentios, que andam na vaidade da sua mente. Outra vez a mente aparece aqui. Então, a vida que os ímpios, que os gentios vivem, é uma vida vã. Por quê? Porque vivem na vaidade da sua mente. Sua mente é vã, cheia de pensamentos vãos, sem propósito, sem destino, sem assunto, sem conhecimento de Deus, nem dos caminhos de Deus, tampouco dos pensamentos ou dos planos de Deus. Então Paulo nos está introduzindo para o exercício da vontade de Deus em nossas vidas. Quando exercitamos o nosso querer, submetendo-os ao Senhor, nós começamos então a experimentar a vontade de Deus, que tem 3 características básicas, como encontramos aqui na Epístola aos Romanos. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Nada que vem de Deus é ruim. Isso porque Deus é bom. Conforme diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim sendo, pela fé, precisamos entender e aceitar essa vontade de Deus que é boa para a nossa vida. Ainda que não entendamos tudo, nós precisamos confiar nisso e declarar a perfeição do Senhor. Isso é muito importante. Em segundo lugar, a vontade de Deus é perfeita. Deus é bom e também é perfeito. Só Deus é perfeito em todas as suas obras. Por isso são perfeitas. Ainda que não entendamos como funciona essa perfeição de Deus, mas ela está aí. E temos que, pela fé, aceitá-la. Em terceiro lugar, a vontade de Deus também é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Sempre pode ser aceite, pois é o melhor que o ser humano pode conceber. É a vontade de Deus em sua vida. Quando nos agradamos em Deus e em sua vontade, nossa vida passa a ter uma dinâmica diferente. Isso é maravilhoso para nós. Quando Paulo fala sobre essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele nos introduz a mordomia dos dons. Se você observar do versículo 3 ao versículo 8, ele descreve a importância de que alguém que viva uma nova vida, conhece a vontade de Deus, possa administrar os dons de Deus. Ele disse: porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele diz: pela graça que nos foi dada. Outra vez aparece a graça aqui em Romanos. Ou seja, sem merecer, recebemos um favor de Deus. Não porque éramos dignos de merecer algo. E justamente por isso, Paulo ele aconselha os irmãos para que não pense em si mesmo algo além do que convém. Mas todo cristão deve ser moderado. Evitar exagero quando pensar sobre si ou falar. Lembrando que Deus deu a cada um uma medida de fé. Para que cada um possa caminhar, se desenvolvendo no crescimento e no corpo de Cristo, que é a igreja.
Isso é importantíssimo que entendamos o que Paulo quer dizer aos queridos irmãos em Roma e a nós também, no século 21. Paulo faz uma comparação com o corpo humano e a igreja. O corpo humano possui muitos membros e cada membro do corpo humano possui uma função. Assim também acontece com a igreja, que é o corpo de Cristo. Todos nós que estamos em Cristo passamos a fazer parte do seu corpo, que é a igreja viva. E cada um, Deus capacitou com dons, com talentos, para a cooperação do crescimento uns dos outros. Ou seja, recebemos o que nós recebemos, não é para nos vangloriar, mas para servir uns aos outros, em Cristo. Paulo ele ilustra aqui a união dos crentes, usando a estrutura do corpo humano como sendo um só, que tem muitos membros, e cada um deles colocado no lugar exato e na proporção necessária, para que haja o quê? Um bom funcionamento de todo o corpo. Todos formam um excelente conjunto, uma excelente combinação de hábeis funções, todas cooperando para formar a vida física humana. O olho vê, mas não ouve. O ouvido ouve, mas não respira. Assim, cada membro tem uma função específica no corpo de Cristo. E Paulo, quando ele fala sobre os dons e compara com o corpo, mostra que deve haver um respeito das diversidades no corpo de Cristo. É extremamente ridículo supormos que qualquer função espiritual seja tão importante que nos autorize a desprezar os outros. Embora diferentes entre si, as funções espirituais são todas necessárias e todas são importantes no corpo. O crente individual é tão somente um membro do corpo de Cristo, devendo conduzir-se como membro, considerar-se como membro, permitindo que se desenvolva como membro, e somente Cristo é a cabeça que alimenta e que dá o crescimento desse membro. Então, como membros desse corpo, nós temos que nos coordenar uns com os outros para que possamos ser um corpo vivo que funciona. Se não cooperarmos mutuamente, então somos membros separados, não pertencemos a um corpo. Cada crente é membro uns dos outros. Cada qual está vinculado aos demais na condição de membro. Isso porque possui uma vida comum, um propósito comum. Todos têm uma função comum. Cada membro precisa, quero repetir, de todos, uns dos outros membros. Existe uma unidade aí. Essa unidade é essencial, mas não é uma espécie em que a individualidade, a importância de cada indivíduo se perde. Não. Aquele que enfatiza sua importância de maneira exagerada, ele destrói tanto a unidade como a importância do organismo inteiro. A palavra que é usada por corpo expressa o quê? Expressa uma vida, isto é, uma vida em Cristo. E a principal característica desse corpo é que cada um dos seus membros tem amor pelos demais, agindo de acordo com esse amor. E cada valor que nós medimos, mensuramos, é o valor de cada membro. Nós valorizamos mais o outro
que a nós mesmos. Então, o valor de cada membro é retido, mas somente até onde ele está relacionado aos outros membros. Porque todos são valiosos em vista de que formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Logo, nós entendemos, segundo a linguagem paulina, que nenhum membro isoladamente pode representar o corpo de Cristo. Motivo pelo qual nenhum deles tem o direito de tentar destacar-se acima dos demais. Aí Paulo nos transporta, já do versículo 9 ao versículo 21, aqui em Romanos 12, sobre a importância de andar em amor e exercitar o amor. Duas coisas importantíssimas. Andar em amor é fazer a mesma coisa que Cristo fazia, que Paulo fazia, que a igreja primitiva fazia. É impossível o cristão ter uma coisa e não ter outra. Você não pode andar em amor se não exercitar o amor. A Bíblia dá uma ênfase especial sobre isso. Andar em amor como Cristo nos amou. Em Efésios capítulo 5, no versículo 2. A palavra que encabeça o presente texto é justamente o amor, porque Deus é amor. O amor é o primeiro da lista do fruto do Espírito. Ele é o tema de 1 Coríntios capítulo 12, dissertado largamente pelo apóstolo Paulo. O amor é a síntese da lei. É o primeiro e o maior mandamento. Desta forma, poderemos parafrasear o texto, dizendo: em amor, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ame aos irmãos, honrando-os. Sim, o amor ele é diligente, enquanto que a indolência é uma desobediência no serviço. Paulo nos ensina a ser fervorosos em espírito, servindo ao Senhor, regozijando-nos na esperança, sofrendo nas tribulações, ser constante na oração, praticar a hospitalidade aos necessitados, bendizer aos que lhe perseguem, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, viver em harmonia com os irmãos, associar-se com os humildes e até, onde depende de si, estar em paz com todos os homens. Aquele que nasceu de novo não é vingativo e sempre vence o mal com o bem. Com toda essa apresentação de Paulo aqui, a partir do versículo 9 do capítulo 12, ele nos apresenta o quê? Nos apresenta nada mais, nada menos que a lei de Cristo. Porque as injunções nesta seção aqui do capítulo 12 ao amor profundo, sincero e prático, o que é que é? Constitui reminiscências, em especial, do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Então, Paulo fala do amor, da solidariedade, a honra uns para com os outros, dentro da fraternidade dos crentes, que são virtudes que se deve esperar. Porém, alguma coisa mais é exigida aqui no texto: amor e perdão aos de fora da comunidade, e não menos aos que os perseguem e lhes desejam mal. E que esse amor seja sem hipocrisia. E essa expressão que Paulo usa aqui do grego é anupakritos, que literalmente quer dizer sem hipocrisia, com sinceridade. E essa expressão com sinceridade é que encontramos na New English Bible, uma versão da Universidade de Oxford. Ser sincero, ser aberto. E o que Paulo quer dizer é que
cada um deve considerar o outro melhor do que ele próprio. E quando ele fala sobre o amor, ele está querendo fazer o quê? Entrar naquilo que é o serviço, o exercício do serviço cristão. Ou seja, ele fala sobre a prática da hospitalidade, que deve ser feita com amor, compartilhando das necessidades dos irmãos. Assim que o cristão deve estar sempre pronto a ajudar aqueles que estão passando por dificuldade, sejam físicas ou espirituais. Um modo também de praticar a hospitalidade é receber bem os visitantes para que sejam cheios do amor de Cristo e abençoar os que nos perseguem. Por mais que o cristão seja perseguido, deve sempre ter em mente a atitude de Jesus, pois ele é o nosso maior exemplo a seguir. Por isso nós somos chamados cristãos, quer dizer, parecidos ou imitadores de Cristo. Se nós não parecemos, não imitamos a Cristo, não somos cristãos. Somos apenas crentes, membros de uma denominação, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. Jesus mesmo disse que devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, ali em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. E o próprio Jesus nos deu prova disso em seu ministério terreno. Sendo perseguido, não desejou mal aos seus perseguidores. Ao contrário, perdoou e orou por eles, mesmo ali na cruz, como vemos em Lucas capítulo 23, no versículo 34. Por isso que Paulo também aconselhou os irmãos para que se alegrassem com os que se alegram, chorassem com os que choram, e isso é ter sempre os mesmos sentimentos uns com os outros. Devemos ter o mesmo pensamento em relação a todos. E se fizermos assim, não daremos lugar para a vaidade e inveja no corpo de Cristo, que é a igreja. Aí nós vemos o exercício da bondade, a resistência ao mal. Por quê? Porque o cristão, já falamos, que não deve pagar o mal com o mal, mas se esforçar sempre por fazer o bem, mesmo para com aqueles que nos fazem o mal. Porque o sentimento que deve reger o cristão é a paz para com todos, não apenas para com os de dentro da nossa comunidade. Isso quer dizer que o cristão não deve ter as mesmas atitudes que o mundo tem em relação à ira, à vingança. Mas, como servo de Cristo, agimos baseados no que a sua palavra nos ensina. Nós temos sempre que vencer o mal com o bem. Esse exemplo de Jesus é muito clássico. Ali na cruz, no momento de dor, ele dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus queridos, o meu passado ficou para trás. Cristo me libertou. Ele me reconciliou com Ele. E no presente, eu estou assentado nas alturas, desfrutando de sua incomparável riqueza. E para quê? Ali adiante, num futuro bem perto, todos possam desfrutar do mesmo presente que eu tenho recebido de Deus, pela minha decisão de ter Ele como meu Senhor e Salvador, é que eu devo transmitir esse amor, devo transmitir esta comunhão, esta paz, esta hospitalidade para com o meu próximo. Assim que a nova vida em Cristo é muito mais de que agora eu não pratico aquelas coisas terríveis que praticava. Essa nova vida em Cristo quer dizer que o meu relacionamento mudou, não apenas para com Deus, através do novo nascimento, mas também para com o meu semelhante, para com o meu dia a dia. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram,
eis aqui que todas são feitas novas. Estamos em Cristo, vivemos por Cristo, para Cristo e com Cristo, e seremos mais que felizes. E essa felicidade nós vamos transmitir ao nosso semelhante, para que veja que alguma coisa mudou em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.